Olá, amados, graça e paz. Eu sou o pastor Abel Emerique e convido você para meditarmos por alguns instantes na Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 24 do mês de outubro do ano de 2023. Você se lembra do significado da palavra avivamento? Avivamento, em seu sentido estrito, significa dar vida a alguém que está morto. Pois bem, há pouco tempo eu ouvi de um pastor, um irmão até bem conhecido, ele está constantemente na web, ele estava afirmando que ainda nestes últimos dias Deus trará um grande avivamento e milhares de pessoas ainda serão salvas. Deus fará grande tempo de salvação, dizia ele. Enquanto o ouvia, eu dizia em minha alma, mas esta mensagem de grande avivamento ainda nestes últimos dias, esta mensagem não é encontrada nas Escrituras. A Bíblia informa de grande avivamento nesses últimos dias? Não. Antes, somos notificados do contrário. No capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus. Versículo 12, capítulo 24 de Mateus. Ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Ainda nesse capítulo 24 de Mateus, o mesmo Senhor nos lembra que, embora a advertência da palavra santa que nós vemos, como temos visto hoje, apregoada todos os dias aos quatro cantos deste mundo, anunciando os últimos eventos da graça, esta mensagem da salvação parece não ecoar aos ouvidos da sociedade, que segue seus dias como que na mesma toada, não dando ouvidos àquilo que apregoamos, a salvação em Cristo Jesus. Aliás, o Senhor Jesus até ilustra este tempo em que vivemos em uma linguagem comparativa aos dias de Noé. Ainda no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, nós vemos a partir do versículo 39, em que o Senhor assim diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Será também assim a vinda do Filho do Homem. Lembro que em sintonia com esse dito do Senhor, a que ora temos nos reportado, o apóstolo Paulo nos lembra, antes que virá, não um avivamento, um grande avivamento nesses últimos dias, mas ele nos diz, como temos visto, apostasia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo se expressa assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a vinda do Senhor, o arrebatamento não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, tem algumas traduções que usam essa expressão, o filho da perdição. O Senhor Jesus narra os sinais ou eventos que precederão o princípio das dores que sinalizam esses últimos dias. E
com eles, ele não fala e nem anuncia que haverá ou que haveria um grande avivamento. Porém, ele chama a atenção como que para um despertamento, seja para grande alegria, mas no tocante aos seus santos. E assim ele diz: ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Mas quais coisas, segundo o Senhor, sinalizariam os princípios das dores e chamaria nossa atenção para estarmos exultantes? São as seguintes coisas. Assim ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Aí chama a atenção dizendo, olha, tudo isto é o princípio das dores. Amados, isto é o que temos visto nesses últimos dias. Lucas, dizendo estas mesmas coisas, ele chama a atenção no capítulo 21, versículo 11, dizendo que haveria grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Em sua primeira carta ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo descreve o que é apostasia. E ele diz assim no capítulo 4, versículos 1 e 2, lembrando de sua primeira carta a Timóteo. Ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Notemos, queridos, pela literalidade da palavra santa, que apostasia não é simplesmente alguém abandonar a fé, mas isto sim, abandonar a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como se manifesta? A palavra também explica. Pela hipocrisia, pelo fingimento dos que falam mentiras. Você nota isso em nosso país, em nosso querido Brasil, notadamente em nosso governo? Creio que todos nós, pessoas vividas no meio social, já temos até decorada uma alocução proferida recorrentemente por alguém do governo que ocupa a mais elevada posição na República. Essa pessoa assim diz, você monta uma narrativa e a repete, insiste nela, até que aquilo, sabe, seja tido por verdade. Com os olhos da palavra de Deus, nós vemos que a mentira fatiou a nossa sociedade brasileira, então homogênea, a fatiou em grupos antagônicos, onde se apregou que cada grupo defende os seus direitos, qualquer coisa é motivo de ajuizar ação de reparação de dano por discriminação e coisas afins. Alguém proferiu a seguinte alocução: chegaria o tempo em que as pessoas retas deixariam de dizer aquilo que convém para não ferir imbecis. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 3, ele designa bem, ele diz assim, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando
e sendo enganado. E ainda neste capítulo 3, versículos 1 a 5, ele caracteriza bem o que temos visto na sociedade. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, enfatuados, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que vemos na sociedade hoje. Vale lembrar, queridos, no tocante à apostasia, que nenhuma pessoa salva por Cristo Jesus apostata de sua fé. Nenhum indivíduo que tenha tido genuinamente a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus poderá retornar à velha vida. Jesus nos lembra, e a palavra, esse dito do Senhor, foi registrado por João, também em seu Evangelho, onde o Senhor assim diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Podemos acrescer alguns advérbios aqui junto a esse jamais. Não, nem, nunca, jamais perecerão. João 10, 28. E no capítulo 5, versículo 24, ainda de João, Jesus lembra dizendo: em verdade vos digo, ou seja, de maneira segura eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha, o verbo está no presente, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, futuro do presente, mas passou, verbo no passado, da morte para a vida. A apostasia, queridos, se dá com aqueles que estavam no meio cristão. Embora estando ali, eles não acolhem a Jesus, não recebem a Jesus como Senhor. Desprezam a advertência da palavra de Deus, embora tenham recebido fé para crer nele e confessá-lo como Senhor, para serem tornados filhos de Deus, como diz João no capítulo 1, versículo 12 de seu Evangelho. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, é Deus quem dá, de serem feitos, ninguém se faz filho de Deus, recebendo a Jesus como Senhor. É poder de Deus e transforma a velha criatura em filho de Deus, através do novo nascimento. No capítulo 12, versículo 42, ainda do Evangelho segundo João, nós temos um exemplo descrito de pessoas que apostataram da fé. Receberam fé para crer em Jesus, mas não quiseram confessá-lo. No capítulo 12, versículo 42, que temos dito, está escrito assim, de João, Evangelho de João: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam como Senhor, para não serem expulsos da sinagoga. Aí tem um porquê. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é apostasia. Portanto, queridos, ninguém que tenha a experiência do novo nascimento volta à velha vida. Uma vez avivado, avivado está. O que o Senhor chama a atenção é tempo de despertamento, tempo de exultação. É tempo de grande alegria, pois em vendo estas coisas, isso é o princípio das dores, mas vocês não se turbem, não se entristeçam, não se abatam, pois a vossa redenção se aproxima. Logo, queridos, observamos o alerta do Senhor
no tocante aos princípios da dores, e observando assim, veremos que se avizinha o momento em que o Senhor virá e fará o resgate da sua propriedade. Por isso, todos os santos do Senhor, nós que temos crido e confessado a Jesus como Senhor, fomos selados com o Espírito Santo da promessa de redenção. Como nos lembra o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, onde ele diz assim: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é selo de inviolabilidade. E ele lembra o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ninguém mexe. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. E o mesmo acontece com todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja quem for, de qualquer língua, povo ou nação. É propriedade de Deus. Vale aquilo que o profeta Isaías disse a respeito dos cristãos, daqueles que esperavam o Messias, oriundos de Jacó. Quando o inimigo vier como corrente impetuosa, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A bandeira é símbolo de outra nação. Aqui não, aqui é povo santo, é propriedade do Senhor. E vale lembrar para o nosso conforto, o Senhor nunca agiu sem que antes avisasse a seu povo, aos seus santos. Os sinais estão aí. Jesus virá, entretanto, como ladrão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz desse fato. Diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão. Não há dúvida nenhuma. Glórias a Deus por isso. Estamos na certeza e tendo os pés firmados na palavra santa, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como é que age o ladrão? Um ladrão, quando vai, ele adentra furtivamente um ambiente que não é o seu ambiente. E ele leva somente aquilo que encontra de precioso. Assim o Senhor virá a este mundo, ora governado pelo inimigo, e daqui fará o resgate de tudo aquilo que há de precioso neste mundo, a saber, tirará daqui todos os seus santos e nos levará para os prados celestiais. Todos nós, os que temos recebido dele mesmo a natureza celestial. Vale lembrar, sim, é tempo de salvação. Se você ainda não creu, receba a Jesus como Senhor. Faça da tua fé o instrumento, pois a graça se manifesta a todos os homens. Pois ao ressoar da trombeta de Deus, o Senhor estará recolhendo os seus santos e a porta da graça se fechará. Portanto, vale pontuar, se você ainda não tem a certeza de seu novo nascimento, clame ao Senhor por isso, por essa experiência. E Jesus lembra, capítulo 3 de João, se não nascer de novo, não pode. Não pode, não vai ver o reino de Deus. Então, busque essa experiência.
Eu tenho lembrado muitas vezes que o Evangelho, se é religião, é a única religião que traz a certeza daquilo que apregoa. A palavra diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, vem o Espírito de Deus, capítulo 8, versículo 16 aos Romanos, e testifica com você de que você é filho ou filha de Deus. Está bem? Então, não fique na dúvida. Receba a Jesus como Senhor. E aguarde também essa gloriosa esperança. Esperança que não traz confusão. Tá bem, queridos? Um afetuoso abraço, graça e paz.